Hoje você vai precisar abrir a mente e o coração para chegar comigo até o final desse vídeo, mas vai valer muito a pena. Afinal, era uma vez, eu faço questão, tem que ser. A leitura bíblica desta semana nos fala sobre idolatria. Como sabemos, existem várias formas de idolatria que nos envolvem hoje em dia, mas eu quero falar sobre uma em particular: os pensamentos obsessivos. E como sempre, nós vamos recordar aqui a passagem que fala sobre esse tema e analisá-la simbolicamente. Moisés tinha ficado 40 dias e 40 noites no Monte Sinai recebendo diretamente de Deus as instruções para que o povo de Israel pudesse manifestar a sua presença e ser luz entre as nações. E como sabemos, quando ele voltou, eis que ele viu: o povo estava adorando o bezerro de ouro. E ele ficou com tanta raiva que jogou no chão as tábuas da lei que se partiram. E isso significou a quebra da aliança entre Deus e o povo, o que foi confirmado depois pelas próprias palavras de Deus, quando ele disse que a sua presença não estaria mais entre o povo de Israel. Depois disso, quando Moisés queria conversar com Deus, ele armava para si uma tenda bem longe do arraial, longe de onde estava o povo. E essa tenda ele chamou de tenda do encontro. E nesses momentos de comunhão entre Deus e Moisés, a coluna de nuvem descia e ficava na porta da tenda do encontro. E desde que Moisés saía do meio do povo e entrava na tenda, o povo levantava e ficava de pé na porta, cada um de suas próprias tendas, observando e adorando a Deus. Mas como é que se deu, afinal, o pecado do bezerro de ouro sob a perspectiva que queremos abordar hoje? Tudo sempre tem início com alguém. Uma pessoa insatisfeita que começa a compartilhar as suas ideias contrárias ao que já havia sido combinado entre Deus, Moisés e o povo. E é uma conversinha daqui, uma conversinha dali, que encontra eco nas pessoas ali também, que já estão se sentindo inseguras, meio assim, e aí a conversinha vai crescendo, vai se inflamando, e quando vai ver já é um movimento. E a coisa chegou num ponto que a própria integridade física de Arão, que era o responsável pelo povo na ausência de Moisés, já estava comprometida. E não justificando, mas a única forma que Arão encontrou de se manter vivo ali foi atendendo a demanda do povo. E eis que surgiu o bezerro de ouro. E agora, trazendo isso para a nossa vida, existe uma distância entre esse primeiro pensamento isolado e os pensamentos em ciclo que escravizam a nossa mente. E nós precisamos cortar esse pensamento isolado assim que conseguimos detectá-lo. Só que muitas vezes nós já estamos tão acostumadas a viver em ciclos de pensamentos obsessivos que fica difícil detectar o primeiro pensamento de cada assunto que estamos vivendo. No caso de Israel, o tema que trouxe toda esta polêmica foi a ausência de Moisés. Eles precisavam de um intercessor entre Deus e eles, ou até mesmo um Deus que eles pudessem ver e prestar culto, como alguns deles faziam no Egito, porque, como nós sabemos, não foram só os israelitas que saíram de lá. Muitos egípcios saíram do Egito junto com eles naquele dia. E agora eu vou falar sobre um assunto em particular que muitas vezes é fonte de pensamentos obsessivos que consomem toda a nossa energia. Relacionamentos amorosos. E eu já vou logo dizendo: se o relacionamento que você está vivendo está sempre nos seus pensamentos, sempre nas suas conversas, impede de você viver a sua própria vida,
de você estar presente no seu dia a dia, esse relacionamento não é saudável para você. Permanecer nisso é idolatria. E se optamos pela idolatria, quebramos nossa aliança com Deus. E é claro que eu vivi um relacionamento assim. Infelizmente, na época, eu não andava com Deus. E eu quero que você entenda esse andar com Deus, não estar em uma religião específica, mas estar em comunhão com o Criador e Regente do Universo, o seu eu mais íntimo, ou como queira chamar essa energia que é maior que nós mesmas. Pois bem, falando de mim, eu pensava nesse moço o dia inteiro. Era o meu primeiro pensamento ao acordar, o último pensamento antes de dormir, o único assunto que eu tinha com as minhas amigas. Inclusive, uma vez eu não falei dele na terapia e o psicólogo até me elogiou. E eu só consegui sair disso depois de uma grande decepção com essa pessoa. E a dor foi tão imensa que eu não tinha certeza que iria conseguir seguir em frente. Mas dentro de mim eu consegui de alguma forma armar uma tenda longe do arraial. Isso é, o arraial eram todos os outros pensamentos obsessivos, destrutivos e escravizantes que eu vivia. E essa tenda longe do arraial era uma forma de eu me ver de fora, como se eu fosse uma outra pessoa, analisando essa situação sob um outro ponto de vista. No meu caso, eu concluí que conseguiria sair dessa situação se eu me apegasse a algo que tivesse realmente valor para mim. Fora esse cara, o que eu enxergava como valoroso era a música. Então me peguei firme nisso. E aí eu me comprometi comigo mesma, mas eu firmei esse compromisso de compor uma música por semana durante um ano e postar essas músicas no YouTube. Então, de certa forma, era um compromisso comigo e com as outras pessoas, porque era um compromisso público. E você pode conferir como que ficou esse projeto na playlist que eu vou deixar destacada na descrição desse vídeo. Mas o ponto é parar esse ciclo de alguma forma, olhando para você mesma com amor. Se às vezes é difícil a gente seguir no negócio do amor próprio, vamos nos olhar como se nós fôssemos uma amiga de fora. O que essa amiga pensaria nos vendo nessa situação? O que ela nos diria? E outra coisa importantíssima é admitir essa relação é uma idolatria. A idolatria nos afasta de Deus, nos desconecta da fonte. E quando estamos desconectadas da fonte, a nossa vida é um inferno. E estar nessa condição por um longo espaço de tempo vai te levar à loucura. E desta vez eu não estou falando no sentido simbólico da palavra, mas bem literal mesmo. Nós enlouquecemos quando mantemos esses pensamentos obsessivos e escravizantes por um longo tempo. E eu já vi isso acontecendo bem perto de mim. E pode ter certeza, não vale a pena. Vamos então cortar estes pensamentos logo que eles surgirem pela manhã? No meu caso, eu escolhi a música, mas poderia ter sido orações diárias, meditação, leitura da palavra, uma prática esportiva, um trabalho voluntário, enfim, qualquer coisa que desvie o seu pensamento disso que está vivendo. Moisés passou alguns dias conversando com Deus fora do arraial, mas o povo ficava ali observando. Da mesma forma, os nossos pensamentos vão ser sensibilizados pela nossa força de vontade de sair dessa relação ou do ciclo de relações tóxicas
nos quais às vezes nós nos enfiamos. E depois de algum tempo, Moisés pediu a Deus que voltasse a andar com o povo. E então Deus chamou Moisés novamente para o Monte Sinai, onde Moisés passou outros 40 dias e 40 noites. Deus deu outras tábuas da aliança para Moisés. Dessa vez foi um pouquinho diferente, mas é assunto para outro vídeo. De qualquer forma, Moisés voltou de lá com a aliança restaurada. E nós precisamos dessa força, mulher. Muitas vezes a gente não consegue sair dessa sozinhas. Não podemos nos isolar, ainda mais quando se trata de uma relação que nos leva a ficar com esses pensamentos em looping, obsessivos, nos escravizando e não permitindo que nós vivamos a nossa própria vida. Então nós precisamos de amigas, nós precisamos de terapia, precisamos andar com Deus, precisamos firmar mesmo a nossa relação com o Criador do Universo, e Ele vai nos guiar em tudo que nós precisamos fazer para conseguirmos ter força para optar por nós ao invés dessa relação. Quando eu passei por essa situação, além da música e da prática esportiva, nessa época eu corria, eu encontrei, Deus me mostrou no YouTube um canal que eu comecei a seguir e assistia ali um vídeo depois do outro. Eu aprendia e ao mesmo tempo eu me divertia, porque o dono do canal é um pouco engraçado, né? E além disso eu me sentia acolhida, porque eu via que eu não estava sozinha nessa situação. E aí, me vendo de fora, até pelos olhos deste youtuber, eu pude notar como que eu estava sendo doida, né? E hoje eu sei, eu estava sendo idólatra. O canal que eu estou aqui recomendando fortemente é o do André Massolini e eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Mas antes de você ir para lá, ouvir umas verdades, só que ditas com carinho, você vai deixar aqui o seu like, se inscrever neste doce canal, compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama e nós nos vemos na próxima página.